Olá, vamos falar hoje sobre o livro Trabalhe 4 horas por semana, do autor Timothy Ferriss. Conhecido como Tim Ferriss, o seu livro Trabalhe 4 horas por semana ficou nos top da lista de Nova York do New York Times por muitos e muitos anos. Eu li esse livro em 2009, ele foi lançado em 24 de abril de 2007 e no momento ele foi um livro que esclareceu muita coisa, muitas pessoas, abriu a cabeça quanto a planejamento de negócio e principalmente a estilo de vida. No livro, Tim dá algumas técnicas e dá algumas dicas para você otimizar o seu tempo, né? Para você viver a sua aposentadoria agora, para você ter qualidade de vida, para você agilizar os processos, para você ser seu próprio chefe. E na época, 2007, as coisas que ele falavam, era muito além e principalmente contando que nós somos brasileiros, estamos no Brasil e vivemos outra realidade econômica, política e também quanto às leis, né, pro empresariado, né? Então é um pouquinho difícil fazer alguma transposição de alguns itens que ele coloca, dado a nossa realidade. Esse é o ponto negativo de algumas dicas que ele dá. Mas fora isso, conseguindo extrapolar esse entendimento, fica bem legal o pensamento de Tim. O livro deveria ser atualizado um pouco, hoje já estamos, né, há muitos anos à frente, mas mesmo assim, algumas dicas deles em 2007 ainda continuam muito válidas, muito atuais para quem quer ter um estilo de vida melhor hoje em dia. Então ele toca em pontos como você, de repente, morar num país de segunda moeda mais forte, contratar pessoas de um país de moeda mais fraca, né, e vender seus produtos ou serviço num país de moeda mais forte. Então você estaria, vamos supor, ganhando em ien, né, ou ganhando em dólar, vivendo em real, por exemplo, e contratando pessoas de moedas muito mais fracas do que o real. E assim, só assim você teria uma valorização. Outro ponto que ele toca seria o outsourcing, né? Hoje tem várias empresas em que você pode delegar para outras pessoas vários pontos da sua vida, né? Até questões que ele coloca, a sua agenda, enviar presentes para alguém, fazer uma pesquisa de mercado, né? Lembrar de alguns pontos, desenvolver um planejamento de negócios. Então ele fala desse outsourcing de uma maneira muito interessante, até eu acho que de uma maneira um pouquinho demais, porque ele até delega para um secretário de um país, né, de terceiro mundo ou quarto mundo, um e-mail para a mulher pedindo desculpa, presentes para a mulher no dia do aniversário. Ele delega coisas que são da sua relação pessoal, né? Eu acho que aí está um pouquinho demais, mas quanto a coisas relacionadas ao trabalho em si, pode ser muito interessante para você focar no que realmente é importante e delegar tudo que é secundário para uma terceira pessoa que tenha uma capacidade de fazer e cobre muito mais barato do que uma pessoa do seu país ou uma pessoa de um primeiro mundo. Outra coisa que ele fala muito é sobre o dropshipping, que eu acho que já chegou aqui no Brasil tem uns anos, mas eu acho que ainda é uma coisa muito nova assim pra gente. Não sei se estou errada, mas são pontos que ele vai colocando que são muito interessantes você pensar. E ele tirou 5 anos da vida dele para ele viajar e fazer várias coisas que ele tinha interesse. Então ele foi ganhador de um campeonato de tango em Buenos Aires, ele fez mergulho no Panamá, ele viajou a Europa como um piloto de motocicleta, cruzando a Europa toda. Fora esses pontos principais que norteiam o livro do Tim como um todo, ele também fala algumas coisas super interessantes que eu vou pincelar um pouquinho aqui, o que foi importante para mim e o que chamou mais a minha atenção na leitura desse livro. Vamos lá?
A habilidade de escolher é o maior poder. O diferente é melhor, somente se for mais eficiente e mais eficaz. Senão, fica com o mesmo, não cria a roda, fica já com o que já existe. Interesse e energia são coisas cíclicas, então você sabe que quando você está na parte de baixo, você vai subir e lute por isso. Peça perdão e não permissão. Então vai, acontece e faz acontecer. Alguma coisa der errado, pede perdão. Não pede permissão. Existe um timing muito forte e muito presente que você tem que estar nele, senão você perde. Coisas em excesso torna-se o oposto. Remédio demais pode se tornar um veneno. Use positivamente o seu tempo livre. Quer dizer, a gente pensa naquele ócio criativo, né, do Domenico De Masi. Dinheiro não é a solução. Ganhar mais dinheiro nunca será a solução do seu problema. Renda absoluta é medida através da moeda, né? Através do real, por exemplo. E a renda relativa, ela é uma relação entre a moeda, pra gente o real, versus o tempo. Estresse pode ser bom e o ruim. Use somente o estresse bom, que vai fazer que você acelere, que vai te dar um gás, né? E que vai fazer você tomar ações melhores. A maior parte das pessoas escolherá a infelicidade, a incerteza. Controle o seu tempo e saiba que as coisas não são tão sérias quanto elas parecem ser. O que mais tememos é, na verdade, muitas vezes, o que a gente realmente tem que fazer. Ele fala que você tem que analisar o seu medo, compreender, aceitar e agir, né? E você deve se perguntar: qual é o custo dessa não ação? O que essa não ação vai me acarretar? E qual é o pior cenário se eu tomar essa ação? Então você analisa através do pior cenário. E ele fala que o maior risco é não agir. Então, entenda que você tem medo, entenda qual que é o pior cenário se isso acontecer e haja, né? Aceite e haja. Liste as características dos seus melhores clientes e busque clientes com esse mesmo perfil. Ele cita a lei de Parkinson, quer dizer, se te derem 6 meses para você escrever sua tese, você vai levar 6 meses e possivelmente essas últimas semanas você vai ficar ralando mais duro. Mas se te derem 1 semana para fazer a sua tese, você vai fazer. Então, sempre se dê um prazo menor. Sempre coloque um prazo apertado para você, porque você vai fazer acontecer nesse prazo, porque é possível. Se pergunte, se você tivesse uma parada cardíaca e só pudesse trabalhar 2 horinhas por dia, no que você trabalharia? Isso vai fazer o seu mindset pensar no que é prioritário. E aí você tem que seguir isso, o que vai te dar mais retorno, menos trabalho e otimização de tempo. Outra coisa interessante que ele fala é para você manter uma dieta de pouca informação. Hoje em dia a gente é bombardeado por várias notícias, informações, dados, e ele fala: pegue duas fontes que você confia e lê ela, foca nela, porque senão você fica muito disperso com várias informações e você só lê headlines, você só lê títulos e você não se aprofunda. Então, pegue fontes que você confie e fontes que às vezes não vão falar justamente o que você quer, que também te desafiam no seu pensamento, né? Que vão fazer você pensar de uma forma diferente. E aí você segue eles. Então tem uma dieta de poucas fontes de informação. Ele fala também: não trabalhe mais quando a solução é trabalhar melhor. Olha o que ele coloca: não trabalhe mais tempo quando a solução não é passar altas horas no escritório, passar longos tempos, virar a madrugada. Trabalhe melhor. E aí ele decorre muito sobre você delegar o seu trabalho, sobre automação de algumas atividades. E outra coisa importante, ele fala do gerenciamento pela ausência, né? Como você se tornar
obsoleto para o seu negócio, né? Não necessário, porque às vezes o negócio da gente é a gente, é a nossa cara, né? O dentista, ele tem que estar lá na clínica, abrindo a boca das pessoas e fazendo o trabalho na boca das pessoas. Mas como ele pode ganhar de uma outra forma em que ele, presencialmente, ele não seja tão necessário assim? É isso que ele te pergunta e te faz perguntar. Então, o dentista, ele pode ter uma clínica em que ele aluga salas e tem vários outros dentistas trabalhando para ele. Ele pode dar cursos online e as pessoas comprarem, cria uma renda passiva. E aos poucos ele vai se tirando, quando ele quiser, da operação, né? Do dia a dia, da vitalidade da empresa, né? Então, esse gerenciamento pela ausência, ele fala muito das perguntas frequentemente perguntadas, das dúvidas, de e-mails automáticos com respostas automáticas, por exemplo, de reduzir o retorno do cliente para fazer perguntas ao dar um bom serviço e um bom produto de início, já colocando todas as dúvidas, fazendo vídeos, fazendo perguntas e questionamentos, né? Perguntas frequentes, tendo uma equipe de aproximação, né? Para fazer os feedbacks. Conseguir o que quer depende muitas mais vezes de quando você pede do que como você pede. Então saiba o timing de pedir, saiba o momento de fazer aquela solicitação. Ele fala também sobre o minimalismo, ele fala também sobre ter mini aposentadorias, quer dizer, porque você vai deixar sua aposentadoria para o final da vida, quando de repente você já está cansado, você já não tem tanta saúde ou vitalidade. Então ele fala da estratégia dele de tirar 3 ou 4 mini aposentadorias durante o ano, né? É como se fosse uma mini férias que ele fala, para viajar durante o ano e aproveitar a vida e ter mais flexibilidade de ter esse trabalho remoto, né? E aí numa parte do livro ele fala um pouquinho sobre a questão de trabalho remoto versus produtividade, que também é muito importante. Tim fala que simplicidade exige impiedade, então você tem que saber o que realmente importa. E ele fala que não adianta você ter um sistema ruim, um sistema pesado e sem um fluxo ruim, e depois colocar pessoas para otimizar. Você tem que reduzir, retirar, entender o seu sistema, fazer um sistema bem clean e depois colocar pessoas para que otimize um sistema em que você já trabalhou nessa simplificação, desse minimalismo e nessa redução. E depois as pessoas trabalham para otimizar o processo já sendo bom, né? Já sendo um processo revisto. E é importante você não depender só de uma pessoa. Então você tem que ter uma redundância de pessoas, quer dizer, uma pessoa trabalhando e a outra verificando e fazendo um pouco mais do trabalho, e aquilo sendo redundante, para você não ficar na mão, já que o objetivo é você se retirar da operação e do dia a dia daquela empresa no futuro. Um outro ponto que o Tim toca bastante é a questão de você ser uma pessoa de credibilidade, você ter credibilidade e ser reconhecida como tal no mercado. Então ele dá algumas técnicas, algumas dicas para você ter credibilidade. Ele fala, lê os 3 livros sobre o tópicos e resume, né? Entrevista alguém que seja um exponencial dessa área, né? Entre para alguma associação da área em que você faz parte. Então escreva algum texto, né? Algum texto para alguma revista ou alguma coisa assim sobre um assunto ligado à área que você quer ter credibilidade. Lance algum livro, ande no círculo dessas pessoas para você ter credibilidade, que isso é muito importante. Então esses para mim foram alguns pontos importantes aí que me chamaram a atenção no livro Trabalhe 4 horas por semana de Tim Ferriss. A gente falou sobre automação, sobre delegação, sobre credibilidade, sobre dropshipping, sobre otimização de tempo, sobre gerenciamento por ausência, sobre trabalhar com moedas diferentes, né? Sobre ter uma empresa enxuta.
e alguns outros pontos que o Tim colocou como importante e eu achei bem legal. O que a gente tem que ter em mente como brasileiros, né, que vivemos em outra realidade, temos uma outra política, uma outra economia, outras leis, né, leis trabalhistas e outros tipos de leis aí do empresariado. Então é um pouquinho difícil fazer esse paralelo com algumas coisas que ele coloca, mas isso não deixa de fazer com que o livro seja muito interessante ainda hoje em dia, apesar de já ter passado um tempinho de 2007 do seu lançamento original. E ele ainda ser muito válido. Eu acho que os pontos que o Tim coloca podem abrir a sua cabeça, principalmente se você está naquela fase de você abrir um negócio, né? De você lançar o seu ateliê de artes, de você começar a se ver como um artista ou abrir a sua empresa mesmo, né? De serviços e designer. Então pode ser muito interessante para você começar a pensar em empresa nesses níveis de automação de processos, de delegação, de simplificação dos sistemas, né? Para você conseguir tirar o melhor proveito, né? Do seu trabalho e da sua vida também. Eu acho que Tim é uma referência em estilo de vida e qualidade de vida. Eu indico muito também, desde 2009, quando li o livro, eu sigo o Tim nos Friday Bullets. Ele tem uma newsletter que sai toda sexta-feira, em que ele fala o que ele está lendo, o que ele está ouvindo, qual é uma citação que ele gosta e várias referências. Então esse é uma newsletter que eu gosto muito de receber, indico para você. O Tim também tem o podcast, que são com pessoas bem interessantes, eu acho que é legal ouvir, né? São pessoas de referência no mercado e ele faz uma boa condução das entrevistas. E também ele tem outros livros que eu particularmente não li, mas são bem interessantes, tipo 4 horas corpo, 4 horas chefe de cozinha, e outros livros para estratégias e mentorias, né? Então fica aí a dica do material do Tim. Espero que vocês tenham gostado e continua com a gente aqui com muitos e muitos livros para te ajudar. Vem comigo!